Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom que você está aqui com a gente. Mais um episódio, mais um bate-papo, mais uma conversa. Sempre uma conversa especial. Antes de apresentar o nosso convidado que está bombando, fazendo o maior sucesso, uma peça maravilhosa, quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Aí você ativa as notificações, aquele sininho lá, para receber tudo que acontece e ficar por dentro de todas as novidades. E hoje vamos falar de teatro, vamos falar de um espetáculo que está rodando o Brasil, chega ao Distrito Federal com muita expectativa e eu tenho certeza que todo mundo vai. Mas, Ricardo, você não é todo mundo. Olha o link pro nome da peça, maravilhoso. Ricardo Vilardo! Muito obrigado pelo convite, obrigado de verdade. Tô amando estar aqui, muito ansioso, muito feliz. Nós também. Que bom, que bom. A gente já te acompanha, já tem um tempo aí. Olha aí. Você tem uma história muito bonita com o Teatro do Distrito Federal de Brasília, se apresentando pro público mais exigente que existe. Mais exigente. Não é? O infantil. O infantil. Exatamente. Porque criança ou gosta ou não gosta, e não tem meio... A criança, o bom da criança é que ela não tem um negócio da educação, né? De ficar ali sentada esperando a peça acabar. Se ela não tá gostando do espetáculo, ela levanta, ela não vai embora, ela brinca. E ela começa a brincar na frente do palco. Sim. Ou chora. Isso quando não sobe no palco, né? Que ela sobe, já cansei de tirar a criança de cima do palco, gente. Porque eles são muito espontâneos, né? E assim, de fato, foi o público que me transformou no artista que eu sou hoje. Que legal. 15 anos fazendo infantil, né? Então, Na Inando, exatamente. E é o público que te prepara pra qualquer outro público. Sim. É incrível. Até porque junto com a criança sempre vai ter ali um irmão mais velho, um pai, a mãe e tal. E ali você vai entendendo tudo que acontece, como é que essa paixão pelo teatro pode ser formada, né? Exatamente. E isso é interessante porque eu sou da área da comédia, né? E eu lembro que eu fazia o infantil e eu sempre fazia a parte cômica do espetáculo, né? Era um ou outro que eu fazia o príncipe, né? O Aladim, né? E tal. Mas eu sempre fazia a parte cômica do espetáculo, porque eu gostava de agradar os pais que estavam ali, né? Porque a gente pensa o seguinte, cara, é o pai que leva a criança, né? Então a gente tem que fazer eles rirem. E é aí que eu fui descobrindo, então acho que é esse o meu lugar dentro do teatro, na comédia. E você sempre foi um cara engraçado? Cara, assim, eu diria que meus amigos sempre riram bastante comigo. Mas eu acho que eu rio mais com os meus amigos do que eles comigo, assim. Mas eu sempre fui muito extrovertido. Sempre, assim, nunca Desenrolado. Nossa, total, geminiano, artista. Aí, mano, não tem como. Se deixar, eu fico falando até amanhã. Que bom. Mas eu sempre fui muito extrovertido mesmo, assim. Eu sempre gostei muito de sorrir, sabe? Assim, pra mim, é realmente o meu remédio, assim. Não tô falando isso da boca pra fora, porque é realmente o lugar onde eu me sinto mais feliz, assim, é dentro dessa área da comicidade mesmo, sabe? É fazer graça daquilo que você já tá na depressão, naquela coisa e tal. E aí eu fico pensando, caraca, eu tô na merda. Ih, desculpa, eu começo a xingar. Você tá lá no fundo do poço, aí eu começo a fazer piada disso. Sempre dá pra fazer uma piada, né? Amor, vamos fazer, né? E aí as pessoas se identificam, né? Porque não tá fácil pra ninguém hoje em dia. Mas sempre foi a minha área preferida. E em que momento ali, no início, tá? Vamos voltar alguns anos atrás, você é super jovem ainda, mas só pra gente entender o início da sua carreira, que você falou, não, vou fazer teatro. Usar esse meu lado de uma forma maior. Minha foi tipo, porque, né, como você falou, eu sou muito jovem, tenho 18 anos, né? Então foi hoje, mas... Não, mas olha, eu sempre me vi artista, assim, eu sempre... Você não tinha dúvida de que... Eu nunca tive dúvida, e eu acho que, assim, ninguém da minha família teve dúvida, porque desde muito criança eu brinco de fazer teatro, assim, minha avó ficava passando roupa lá no meu quarto, e ela era meu público, assim, eu montava meus fantoches e tal, então sempre gostei de apresentar e atuar, etc. E aí eu fui crescendo e isso foi aflorando, né? Aí faz na escola, né? Faz ali, eu morava no interior do Rio de Janeiro. Então, assim, eu sempre me vi nesse lugar da arte mesmo. E aí vim pra Brasília. E em teatro também? Teatro. Sempre voltado muito pro teatro. Mas eu digo assim, você tinha acesso ao teatro? Teus pais te levavam e tal? Não, pouquíssimo acesso. Então você fazia sem saber? Sem saber. Não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, assim. Eu tinha minhas inspirações, né, assim, da TV, a Xuxa era a maior delas de todas, minha rainha, e eu realmente não fazia ideia mesmo, porque a gente morava no interior do Rio, né, então assim, zero teatro, né. E é por isso que eu vim pra Brasília, porque eu tenho tios aqui, né? A Neia e o Nano são meus tios. Caramba, né? que Eles legal. são da minha família. Então,
quando o Nando percebeu que tinha alguém na família que queria, né, que tinha talento pra coisa, aí ele falou, vamos trazer pra cá. Vem pra cá. E aí ele me convidou e pronto, fiquei apaixonado, assim, me encontrei imediatamente. E o trabalho que eles fazem, o trabalho que o grupo faz, e que você fez parte disso também, que eu acho muito importante, é porque você está formando os espectadores de teatro, os artistas, enfim, quem vai fazer parte do teatro do futuro. Qualquer experiência traumática ali, acabou, né? A criança nunca mais vai querer viver aquilo, né? Exatamente. Isso é muito importante. É uma assim. baita responsa, né? Uma baita responsabilidade. Para todos nós, assim, desde né, da equipe técnica, assim, até a galera que tá lá fazendo mesmo, dando a cara. Porque é isso, assim, e graças a Deus é uma companhia de teatro de destaque aqui, né? Ela tem esse nome forte aqui, porque principalmente a Neia, ela sempre teve muito carisma com criança e muito cuidado, sabe? E outra, ela sempre tratou criança sem aquela coisinha de, ai meu Deus do céu. Não, ela sempre brincou com a criança, mas assim, falando de uma forma, sabe? Que a gente, faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. Então, assim, isso foi muito importante e é até hoje. Tanto que as crianças são apaixonadas por ela até hoje, sabe? Crianças que já são adultas, né, hoje em dia. E sempre falam isso. Fez parte da minha infância, fez parte da minha infância. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E em que momento você falou assim, caramba, tive uma base muito bacana aqui na companhia, tá tudo muito lindo, mas eu quero dar um próximo passo, quero viver coisas diferentes. Quando foi que você teve essa decisão, Ricardo? Ai, olha, eu vou te falar, Arthur, que eu sempre senti, assim, isso muito latente dentro de mim, assim, de que aqui era, né, um lugar que eu amo até hoje, estava falando isso, que eu amo Brasília, mas ainda é muito, muito pequeno, né, assim, a gente ainda tem muita dificuldade aqui em Brasília, é uma a cultura realidade, ainda né, tem muita dificuldade. Então, eu sempre senti isso muito latente, assim, de expandir. E fui pro Rio algumas vezes, né? Tentei lá a vida, mas não é fácil pra ninguém. Aí tive que sair da minha área, fui trabalhar em shopping, parará. Porque eu sentia muito essa necessidade de crescer, né? E aí, quando a gente entrou na pandemia, eu tive a internet a meu favor nesse momento, né? Então, assim, eu parei de atuar nos palcos, né? Todos nós. E aí eu comecei a gravar vídeo pra internet, que foi o que a grande maioria fez, né? Então, assim, foi nesse momento em que essas portas começaram a se abrir pra mim. Aí já não fazia mais tanto sentido realmente continuar aqui em Brasília, porque eu comecei a receber convites, né, de fora, assim, de Brasília. Falei, então acho que realmente agora chegou o momento. O alcance é assustador, né? Impressionante, né? E se a gente não aproveitar isso, a gente tá dando mole. Sim. Porque a internet, hoje em dia, a gente tem que ter ela a nosso favor, sabe? Porque ela é muito importante. Ela é muito perigosa, mas ela também pode ser muito positiva pra gente. E aí foi isso, foi nesse momento, assim. E ela não acaba com as mídias tradicionais, ela não acaba com o que a gente tem de cultura tradicional, pelo contrário, mas ela anda junto pra divulgar e sabendo usar, é um ganha-ganha, né? Uma coisa empurra a outra, né? Exatamente. Eu sempre falo isso, gente, tem espaço. Uma coisa, eu tava falando sobre isso, sobre o podcast, por exemplo, né? O podcast, ele tem, pra mim hoje, ele é o meio de comunicação mais divertido porque é onde eu me sinto mais à vontade. Porque, né, sai um pouco dessa coisa da TV e tal, mas ele tá criando o espaço dele, sem tirar o espaço de nenhuma outra mídia. Porque eu acho que é isso, né? E a gente tem que aproveitar. O artista, ele tem que estar sempre muito ligado. A gente não pode estacionar. A gente não pode, porque se a gente estacionar, vem uma avalanche em cima e acabou. Aquela história que não é visto, não é lembrado. Eu odeio essa frase, mas... porque é uma pressão, meu filho. Né? Essa frase acaba com o nosso... emocional. Nossa senhora, ansiedade, crises, por causa dessa frase. Mas é isso. Tem um evento de fulano. Quem não é visto não é lembrado. Tem que ir, amor. Quem não é visto não é lembrado. Você vai lá, faz uma foto e vai embora. Mas é isso. Faz parte, né? Faz parte, é a profissão, né? Não tem jeito. E o Você Não É Todo Mundo? Como é que surgiu essa ideia, esse texto, enfim? Cara, então, quando eu comecei a ter esse destaque lá na internet, um produtor do Rio entrou em contato comigo, Rodrigo Medeiros, maravilhoso, assim, maravilhoso. Ele entrou em contato comigo porque viu um vídeo meu, que por incrível que pareça, não era o vídeo que eu imitava a Dona Hermínia, não tinha nada a ver com o Paulo Gustavo.
Era um outro vídeo que eu imitava um personagem da Disney e ele adorou. E aí ele entrou em contato perguntando se eu tinha interesse em fazer um espetáculo contando a minha história. Minha primeira reação falou, você tá ficando louco. Imagina, amor, eu não sou a Cláudia Raia pra fazer um monólogo falando da minha história, né? Não tem como. Quem é Ricardo Vilar? Ele, não, calma, porque eu tenho um diretor certo pra isso. E aí ele convidou o Marcos Nauer, que é o diretor, e aí a proposta dele sempre foi essa, contar a sua história artística através das mulheres da sua vida. E aí eu fui, né, mastigando essa ideia, fui mastigando até que eu tive meu primeiro ensaio com o Marcos, com o diretor, e era só nós dois, sabe? E ele sempre me deixou muito à vontade. Então, o meu medo sempre era esse, né? Como que isso ia ser interessante pro público, porque eu não sou famoso, né? Então eu sempre ficava com esse medo, assim, meu Deus, mas eu vou falar da Neia? Mas o que eu vou falar da... Ninguém sabe quem é Neia. Então ele, calma, o diretor, calma, confia, Sossega. confia em mim. E foi isso que aconteceu. Então, assim, eu falo que a peça, ela vai ter tem um lugarzinho pra todo mundo que assiste se identificar, sabe? Muito porque legal. o diretor fez essa mágica acontecer. Eu contando Isso a minha não história. é simples, hein? Não é. E algumas coisas eu precisei desapegar, inclusive. Por exemplo, quando eu falo da minha avó, que já faleceu e é uma das pessoas mais importantes da minha vida, eu precisei desconstruir a minha avó para que ela se encaixe na avó de todo mundo, sabe? Porque a minha avó era bem diferente, assim, mas é isso, né? E a gente tem que dançar conforme a música e tal, e ele tem essa sensibilidade, o Marcos, assim, ele é incrível. Então o espetáculo, ele virou muito a cara do brasileiro, sabe? Assim, as pessoas que vão assistir, graças a Deus, se identificam em algum momento da peça. Entendi. Entendeu? E tem essa pegada, né? Da mãe, dos conselhos, da descoberta de você. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui nesse lugar, nesse mundo? E Ela é assim. enquanto você fala, eu tô imaginando aqui, quero assistir o espetáculo e tal, e eu crio uma expectativa, ver se tem a ver o que eu vou dizer agora. Eu imagino que deve ter os dois polos, do tipo... se divertir muito, rir muito, né? Enfim, a emoção do humor, porque caramba, minha mãe era isso, minha avó era isso, pau. Mas também deve dar aquela saudade também da infância, ou de repente alguém que já não tá mais aqui e tal. Rola isso também, do outro lado? Muito. Né? Porque muito. você mexe com alguma coisa que é profundo pra gente, né? O feedback que eu recebo das pessoas é esse, né? Nossa, você me fez chorar de rir e chorar de chorar, sabe? E é difícil, hein? E é difícil. O espetáculo, ele faz esse passeio mesmo. Começa na comédia escrachadíssima, porque eu vou dar um spoilerzão aqui, mas eu começo imitando a minha mãe, né? Eu tô lá junto com a plateia, como se a minha mãe estivesse lá assistindo o espetáculo. E a minha mãe é extremamente comunicativa, até demais, assim, ela perde a linha. Então, assim, foi isso que a gente pegou da minha mãe, essa característica, Então começa assim, ela sendo mãezona, falando mal de mim, reclamando, e tá atrasado, não sei o quê, parará, ela sobe no palco e faz um furdunço. E pra ela você é Ricardo, Rick, filho... Pra ela eu sou Ricardinho. 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 E é isso, o começo da peça toda eu falando, Ricardinho, não sei o quê, e Ricardinho é assim, parará. E aí até que eu desconstruo a mãe e tal, aí acaba esse momento da mãe, aí eu vou contando a minha história, vou passeando por isso, e aí ele vai pro momento ápice pra mim, que é o momento da emoção, que traz todo esse saudosismo, toda essa melancolia mesmo, né? Da infância, da saudade. A vida que passa rápido demais. A vida que passa rápido demais, exatamente. E o link, como eu tava te falando, com essa descoberta do quem eu sou. Isso é muito aflorado na peça, porque como eu fui muito no começo, ainda sou muito, né? Comparado ao Paulo Gustavo, e isso me trouxe muitos problemas internos, assim, das pessoas, né, o tempo inteiro ficarem apontando, tá querendo sucesso em cima do Paulo, tá querendo não sei o quê, só tá começando agora porque... etc. As pessoas, né, desvalorizam toda a minha carreira por causa disso. Então eu entrei nessa crise. E aí o diretor pegou essa crise pro espetáculo. Então tem essa história do quem eu sou, né, de inspiração, quem são as minhas inspirações, sabe, da descoberta mesmo. Então tem muito essa oscilação. E é muito o tempo inteiro, é riso e emoção, riso e emoção. Eu tenho que estar sempre muito concentrado para não me embargar e me confundir. Porque ao mesmo tempo que a plateia tá rindo muito, de repente fica um silêncio, assim. Sabe? Que aí eu dou um nozinho na garganta. Exatamente. Caramba. E ter esse controle é um desafio, né? Nossa, muito.
Muito, 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 muito. Na verdade, o espetáculo inteiro pra mim é um desafio. Inteiro. Mas eu sou muito feliz com ele, assim. Eu tenho Parabéns. um carinho enorme por ele, sabe? Quero muito poder levar ele pro Brasil inteiro, porque ele é muito bonito mesmo. E muito divertido. Eu me divirto horrores, assim. Caramba. Você falou sobre essa história do que de repente te machuca, tal, que vai num ponto que, enfim, é sensível pra você. Eu fico assim, surpreso como que a gente recebe 1 trilhão, 1 quatrilhão de coisas tão positivas, tão legais, tal, mas como que é necessário ter uma força mental mesmo para de repente um único comentário às vezes dar uma desestabilizada, né? E por outro lado, o que é que faz uma pessoa de repente ir lá numa rede social e escrever algo assim totalmente gratuito, né? É uma coisa muito doida isso, né, Ricardo? É isso. É porque as pessoas hoje em dia, elas se escondem atrás da internet. Exatamente. Né? Então, assim, e sem contar que, assim, pra mim não tem outra explicação. A pessoa que faz esses comentários, né, os haters, né, que a gente fala, elas estão realmente querendo a sua atenção. E Sim, é só isso. sim. Elas só querem aquele segundinho ali de fama e tal, não sei o quê. E te provocar de alguma forma. Porque eu já fiz esse teste, eu já percebi. Quando as pessoas falam alguma besteira dessa pra mim e tal, e eu vou lá e respondo, ou eu respondo fazendo um vídeo, ou eu respondo fazendo humor em cima, ou eu respondo mais sério e tal, a pessoa muda na hora. Na hora. Na hora, vira fã na hora. É. Do nada ela começa, não, me perdoa, você é maravilhoso. Queria não chamar sei atenção. Querer chamar atenção. É. Pra mim é só isso. É. Só isso. Mas isso é terapia, né? Porque assim, minha terapeuta fala, cara, você recebe diariamente tantos elogios, tantas pessoas se identificando, tantas pessoas te falando a importância, né, de você na vida delas. E aí quando você recebe uma crítica, acabou. Muito louco, né? Acabou. Isso. A gente é muito egocêntrico, né? A gente precisa estar sempre o tempo inteiro sendo reafirmado o tempo inteiro, né? Principalmente o artista. A gente precisa do público, né? Não dá pra gente fingir que não. Não precisa do público. Não, claro que precisa. É óbvio que a gente precisa. Mas você falou do Paulo Gustavo, tem um vídeo que é assim, enfim, uma referência, emocionou muita gente. Como é que surgiu a ideia de fazer aquela homenagem? Como é que foi isso pra você? Como é que surgiu? Da carta pra Deus? Isso. Então, quando ele... Eu sempre fui muito fã dele, né? Claro, óbvio. Porque a minha história com o Paulo, assim, surgiu que quando ele começou a fazer sucesso lá com Minha Mãe, uma peça no teatro, lá em 2006, 2007, eu acho... Eu já tava fazendo teatro, já tava com a Neinanda, a gente tava no Rio, inclusive, nessa época, apresentando lá. Aí a gente foi assistir porque os meus amigos tinham ido assistir e falado, Ricardo, você tem que ver essa peça porque é a sua família inteira. É a sua família, é a sua mãe toda, é você falando, é igual, tipo assim, porque o carioca é assim. Sim. Todo mundo é igual, você vai no Rio de Janeiro, você vê 300 milhões de Dona Hermínia no meio da rua, sabe? Então, desde que ele foi ficando muito famoso, e eu aqui em Brasília trabalhando e tal, porque a gente também fazia comédia adulta aqui lá na Neinando, aí começaram a surgir essas comparações, assim, as pessoas iam assistir as peças e falavam, nossa, você parece aquele rapaz que faz o 220 volts, a mesma peça. Aí ele foi ficando muito famoso, eu sempre falo, a diferença é que Paulo ficou muito famoso e eu não, mas ele sempre, então assim, sempre ouvi, sempre escutei. E tá tudo certo, né? E tá tudo certo, não tem problema nenhum, assim, tanta gente que se parece, né, e tal. E aí, quando ele faleceu, os meus amigos falaram, cara, por que você não faz uma homenagem pra ele, assim? Tipo, grava um vídeo e tal, não sei o que. Aí eu fiquei meio, não quero fazer. Fiquei meio assim e tal. Mas aí fiquei pensando, e depois falei, cara, eu vou fazer. E surgiu, assim, do nada essa ideia na minha cabeça. Tipo, como se fosse a Dona Hermínia conversando com Deus, né? Falando pra Deus acalmar Paulo Gustavo pra ele fazer a passagem tranquilamente, porque ia ficar tudo bem, né? Então foi esse plot que veio na minha cabeça de texto, assim. E, cara, eu vou te falar, eu botei o celular pra gravar e foi a primeira gravação que eu fiz, foi aquele vídeo, assim, eu gravei, aí minha voz embargou, fiquei emocionado, foi uma coisa. Aí depois, quando eu parei pra assistir, eu falei, não, aí a crítica, né? Eu falei, não tá bom, a voz não tá tão parecida, não sei o que, aí gravei de novo, já com mais técnica, né? Aí foi uma bosta, foi horrível. Zero emoção. Falei, não, vou postar isso não. Aí eu postei o primeiro. E aí foi, né, onde as coisas começaram a acontecer e tal, parará. E é isso, né? A internet tem esses dois pontos muito fortes, assim, né? A crítica e o elogio. Então, assim, até hoje eu fico nesse lugar, assim. Mas tá tudo bem, eu já consigo lidar melhor com isso. Mas foi isso, foi dessa inspiração que veio, assim.
emocionou muita gente comenta, muita gente elogia, é isso que vale. Não, com certeza, com certeza. Agora me conta, vamos nos divertir aqui. Espetáculo infantil, o seu espetáculo e outros tantos que você fez, perrengues no palco ou perrengues com o público. Tem algum assim que você sempre se recorda do tipo... Sempre. Olha, vou te falar, tem um. Vamos pro infantil então primeiro. Que tem um espetáculo, porque eu sempre fui meio abusado em cena. Eu não tenho muito medo de errar, de fazer merda, de fazer as coisas. Não tenho muito medo. Se joga. Eu me jogo. E principalmente quando eu tô fazendo um personagem cômico, sabe? Porque assim, não dá pra eu fazer absurdo fazendo Aladim, por exemplo. Porque aí você tem que seguir aquilo ali. Mas quando eu tô fazendo... Aí a gente tava fazendo uma peça que era um infantil chamado Cão Romeu e Julieta. Que era baseado no Romeu e Julieta, mas numa versão infantil, parará. E eu fazia o pai da Julieta. E aí, eu entrava no final da peça, assim, não, fazia a peça inteira e tal, não sei o que. Aí no final da peça tinha uma cena que eu entrava e não tinha nada pra fazer na cena. E isso me incomodava. Eu falei, gente, não tem nada pra fazer nessa cena, o que eu tô fazendo aqui? Aí, e foi no Brasília Shopping. Eu lembro que aí, o que eu fazia? A cortina do Brasília Shopping é muito perto da plateia já, né? Não tem um proscênio comprido, assim. Eu me enrolava naquela cortina... Enquanto tava rolando cena dos outros atores, eu me enrolava na cortina e aí eu pulava na frente do palco e aí dava susto na criança. Eu atrapalhava a cena que tava acontecendo pra dar susto na criança. Uma entrada triunfal. Entrada triunfal. E isso, a Neia nunca soube, nem eu não, na época, né? Não tava marcado, não tava nada. E aí eu fiz um primeiro final de semana, deu super certo. Criançada riu, parará. Fui fazendo todos os finais de semana. No último final de semana... Sempre tem. É sempre assim. E era a sessão 3 e 5, se eu não me engano. Na sessão de 3 horas, eu fiz essa cena. Me enrolei na cortina, fiquei lá esperando. Na hora que eu pulei, a cortina inteira caiu. Mas a cortina inteira caiu com o gesso do teto. Foi um desabamento no teatro. As mães levantaram assim, chamando meu nome. Ricardo, tá tudo bem? Aí eu fui saindo de dentro da cortina, debaixo da cortina assim, ó. A peça inteira parou, os atores assim pra minha cara. Tá satisfeito, querido? Porque tinha outra sessão lá depois. E aí? Eu saí de cena tão constrangido e eu voltava depois pra finalizar a peça. Eu resolvi os problemas da peça no final. Não consegui entrar. Eu fui pra coxia, né, pra onde a gente fica lá escondidinho, e eu falava assim pros atores, se vira, não vou entrar. Não vou entrar. Aí a minha amiga em cena, Tainá Palitotti, olhando pra mim, ó. E aí? Eu falei, não, se vira. Sorte que ela é uma atrizona também, aí ela resolveu toda a cena. Não tive como, assim. E a segunda sessão? Aí a segunda sessão não teve cortina fechada. Eles só pegaram a cortina, embolaram assim, botaram no camarim. E não teve, porque tinha teto de gesso um pouco diferente. Todo diferente. Né? E tinha toda uma cena com a cortina abrindo, sabe? Primeiro tinha um prólogo na frente da cortina. Tá? Acabou com tudo. Caguei o negócio todo. Entendeu? Cheguei, e se machucou? Assim, não me machuquei, né? Mas assim, não tive coragem de voltar. Depois que eu voltei pra agradecer, aí a plateia adorou, aplaudiu, não sei o que o povo gosta. É disso, né? É da desgraça mesmo, da zoeira. O cara vai pro circo torcendo pelo leão. Exatamente. Exatamente. Então assim, várias coisas assim já aconteceram. Já aconteceu, deu de peruca, assim, uma peruca loira que eu usava. E eu saí de cena assim, e a peruca caía, e eu ficar só com a touca de meia em cena, sabe? Cair no meio do palco. E a criançada? Assim, uma criança ponta, assim, ó, e ri da sua cara. Mas um monte de coisa, assim, um monte de coisa. Nossa, às vezes eu fico pensando assim, gente, dá pra escrever um livro, assim, com essas coisas que a gente vive no teatro infantil, cara. Porque de criança subir no palco e falar, você não é fulano, né? E ficava, você é peruca, e puxar a nossa peruca, assim. E você tem que ter o jogo de cintura, né? Mas também desenvolve uma habilidade... Total. De improviso. Total. É o que me ensinou a improvisar. Então, assim, hoje, se eu tenho essa habilidade, foi por causa desse público. Desse público mesmo. Então, assim, são várias histórias. Essa peça Agora Você Não É Todo Mundo lá em São Paulo, na primeira cena que eu entro de mãe, aí eu entrei, fui pra frente do palco, assim, eu tropecei e caí no chão. Assim, caí com tudo. Pá! Caí. Com figurino? Com tudo. Eu caí com as pernas pra cima. Foi horrível. Aí a plateia riu e achou que fazia parte do espetáculo. Pra eles estava tudo bem, só que... Mãe cai. Aí porque eu caí e, claro, não saí da personagem, né? Então eu fiquei, ai, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí tinha um garoto rindo na minha frente, me ajuda, para de rir. Aí ele me levantou. Só que eu senti o sangue escorrendo. E eu falei, isso vai dar merda.
E aí eu falei, gente, o sangue tá escorrendo. E o povo, achando que era graça, não sei o quê. Eu falei, tá escorrendo. Aí eu levantei o vestido. Aí o maquiador entrou desesperado, com um lencinho umedecido na mão pra limpar. Aí ele limpou assim, estancou um pouquinho. E eu subi no palco. Quando eu subi, eu senti escorrendo de novo. Falei, ainda tá escorrendo, pode entrar. Limpa de novo, porque não melhorou isso aqui, não. Então, assim, essas coisas foi o teatro infantil que me trouxe. Assim, resolveu o problema em cena, sabe? Foi o teatro infantil que me trouxe. Baita escola. Baita escola. Não tem faculdade, amor. Você falou do Rio, teve também em São Paulo e agora aqui em Brasília. Qual que é a expectativa de repente, reencontrar o teu público? Olha... Um público novo também, porque outras pessoas que de repente não te acompanharam com o Né e Nando. Como é que é essa expectativa de voltar, por assim dizer, pra tua casa? Cara, tá sendo, assim, a maior expectativa de todas as temporadas, né? Porque eu já apresentei lá no Rio, minha família inteira já viu, minha mãe... A minha mãe foi um dos meus desafios. Ela validou? Ela disse... Não, tá legal. Ela amou. Só que... antes da peça começar, eu tive que conversar com ela. Eu tive que conversar. Eu falei assim, mãe, vem aqui. Vamos conversar. Ela, o que é? Falei, te falar uma coisa. Você vai se sentir muito à vontade na peça, porque eu falo muito de você e você vai se sentir à vontade. Não é pra você reagir. Você pode rir, óbvio. Mas não é pra você falar. Porque eu te conheço. Ela, meu filho, pelo amor de Deus, eu nunca faria isso, né? Aí a família inteira tava junto. Aí, né, a família, não, a gente vai segurar ela, não sei o que. Eu falei, tá bom. Menino... Tem uma cena que eu faço, que eu tô dentro, em cima do palco, e um teatro enorme lá no Rio de Janeiro, lotado. E aí eu faço uma pausa pra botar um figurino. E aí uma pausa curtinha, assim. No meio dessa pausa, ela me grita, anda, Ricardinho! Olha, ela me gritou, anda, Ricardinho. E assim, nem era um momento de comicidade, assim. Então, assim, eu não podia nem fazer uma graça com ela, porque eu sabia que se eu fizesse graça, aí ela não ia parar. Menina, olha, eu fiquei desesperado. Então, ela foi o meu maior desafio até hoje. Mas aqui tá sendo uma expectativa muito grande, porque é um público de, sei lá, 70% amigos, né? Sim. E é um teatro muito pequenininho, Brasília Shopping, então... os meus amigos com certeza vão, assim, e são amigos artistas, então ainda tem isso, né? Porque amigo artista, né? Tem aquela coisa da crítica, que fala assim, eu fazia isso diferente, hein? Eu faria dessa forma e tal. Mas eu tô muito ansioso, assim, muito feliz. Independente, né, do resultado, assim, eu tô muito feliz, sabe? Eu falo muito de Brasília na peça. E o que ela falou depois do espetáculo? Minha mãe? Ela falou assim, não, meu filho, foi bom, foi muito bom e tal. Mas acho que você não precisava fazer tanto daquele no começo, né? Acho que você me expôs. Assim, eu falei, você não gosta não, né, mãe? Mãe tem sempre um mais, né? Mas... sempre. Aí ela falou, e não tinha necessidade de fazer daquele jeito. E aí, quando terminou a peça lá no Rio, que ela foi assistir, eu ia chamá-la no palco depois, né? Pra fazer uma homenagem pra ela e tal. Quando eu agradeci, que eu olhei pra frente, ela já estava em cima do palco. Aí eu, mãe, você subiu por quê? É muito artista. Ah, sim. Eu, mãe, você subiu por quê? Aí ela, porque eu vim te dar um abraço. Eu, mãe, eu ia te chamar, tinha todo um momento pra isso. Aí tudo bem, falei com ela e tal, não sei o quê. Aí ela falou a beça, eu falei, agora pode descer. Aí eu falei, mãe, agora pode descer. Ela, tá maluco? Eu desço na hora que eu quiser, eu sou tua mãe. Aí eu, pronto, gente. Aí o povo adorou, né? Então, assim, ela se diverte. Mas a minha mãe, cara, ela foi 2 vezes assistir só. Caramba. Eu fiquei 3 meses no Rio de Janeiro em cartaz. Ela foi 2 vezes. Mãe. Não tem jeito. Ela, não, eu já vejo sempre você fazendo essas gracinhas aí. Não preciso ir, não, tá ótimo. 2 tá ótimo. É terrível. Mãe é tudo igual mesmo. Vamos reforçar o convite então pra galera? Ai, vamos. Gente, ó, Brasília Shopping agora esse final de semana. Dia 15 e 16, sábado, 21 horas, domingo, 20 horas. O espetáculo Você Não É Todo Mundo. A gente só tem essas 2 sessões, o teatro é muito pequenininho, já tem bastante ingresso vendido, então assim, por favor, compra logo, tá? Porque a brasiliense tem isso, de comprar em cima da hora. Tem essa mania. Tem essa mania. E quem é que sofre é o ator. Fica ali naquela... Desesperado. Exatamente. Aí chega em cima da hora, tem que abrir sessão extra. Eu falo, não vou abrir sessão extra. Não. Porque, aí, enfim, mas tô muito ansioso, muito feliz.
E espero que as pessoas se divirtam da forma que eu me diverti. Eu não tenho dúvida. Ah, que bom. Me diverti muito batendo esse papo com você. Ah, Parabéns pelo seu trabalho, incrível. Obrigado. Sempre que Obrigado. tiver por aqui, eu sei que a agenda tá cheia, rodando o Brasil inteiro. Ai, tá? A quem me pessoa, dera. quando fica famosa, não é, Bruninho? É desse jeito. Aí esquece e tal, já não passa mais agenda cheia, fala com o meu assessor, aquela coisa Quem me toda. dera. Mas sempre Ai, que quem tiver me por dera. aqui, passa aqui, por favor. Tá, não, com certeza. Com Tomar um certeza. café com a gente. Tá ótimo. Contar essas histórias super divertidas. Eu tenho certeza que você aí de casa também riu bastante e vai rir mais acompanhando sempre os espetáculos do Ricardo Vilardo, que passou aqui para bater um papo com a gente. Ó, antes de encerrar, fazer aquele convite novamente, se inscreva no nosso canal, ative as notificações aí e muito obrigado. Valeu! Obrigado.